Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui com uma palavra de Deus aí, motivando os irmãos a estarem caminhando, né? Mas antes de vocês estarem meditando na palavra, eu gostaria de passar para os irmãos do Ministério de Louvor que estará conduzindo com vocês aí. Adorem ao Senhor neste momento, preparando para a palavra de Deus. Adoramos ao nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 22, do versículo 31 ao 34, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Agora eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia em Lucas 22, no versículo 54 ao 62. Estaremos lendo aí, né? Lucas, capítulo 22, versículo 54, que diz assim: Então, repreendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, neste momento eu gostaria de refletir com você o tema: até que ponto verdadeiramente estamos com Cristo? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: até que ponto você está com Cristo? Hoje quero refletir com você sobre esse tema. E deveríamos nos perguntar: como estamos com Cristo? Vamos analisar se as nossas prioridades, se nossos desejos, se as nossas vontades estão em coerência com a vontade de Deus, no sentido de estarmos juntos no mesmo propósito de Cristo. A palavra que acabamos de ler nos mostra que Jesus estava em sua reta final de sua missão aqui na terra. Outra coisa, ele tinha ceado anteriormente com seus discípulos. E Jesus tinha passado 3 anos aproximadamente com seus discípulos. Estava dando as suas últimas orientações para eles. Nesse contexto, Jesus também fala que quem é maior é o que serve. Mas nessa noite, neste dia ou nesta tarde, no momento onde você estiver, no período onde você estiver ouvindo e assistindo essa mensagem, eu quero enfatizar, no último conselho que Jesus dá a Pedro. Jesus começa falando a Pedro que Satanás pediu para peneirá-los. Ou seja, Satanás queria testar, esperando levar uma ruína total dos discípulos de Cristo. Moendo, testando, peneirando para ver se realmente aquilo que aparentemente aparecia nos discípulos era verdadeiro. Provavelmente não seria uma coisa muito fácil para os discípulos. Jesus ainda disse que poderia ser uma coisa tão séria que poderia matar a fé dos discípulos. Essas orientações foram dadas exclusivamente aos discípulos, mas foi direcionada para Pedro.
No versículo 32 de Lucas 22, do capítulo 22 de Lucas, temos a resposta de Pedro para Jesus. O interessante é você observar essa resposta. Pedro disse duas coisas muito interessantes de observarmos. Que ele estava pronto para ir para a prisão por Jesus. E não só Pedro disse que estava pronto para ir para a prisão com Jesus, mas ele estava pronto para morrer por Jesus. Jesus, conhecendo profundamente Pedro, lhe respondeu: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Continuando a mensagem, uma observação que quero fazer. Como co-pastor de Cristo, temos as nossas atividades semanais com as ovelhas, né? Tirando esse período antes desta pandemia, nós temos algumas coisas que nós fazemos na semana. Nós temos o domingo, o nosso culto de 1h30. Nós temos também nas terças 1h30 de culto também de ensino. Nós temos aproximadamente, vamos dizer aí, por semana nós fazemos 2 ou 3 ou 4 visitações, né? Nós temos também o trabalho de célula, que nós fazemos, orientamos irmãos aí a estarem aí fazendo 1 hora de reunião da célula. Então, totalizando aí aproximadamente 8 horas aí por semana. E às vezes com esse tempo pensamos ter grandes resultados nesse trabalho. Nesse tempo que temos entre ovelha e pastor, imaginamos ter grandes resultados. Mas Jesus esteve, presta bem atenção, meus amados irmãos, presta bem atenção. Jesus ficou com os discípulos 3 anos, 24 horas por dia. E se foi 3 anos, então foram cerca de 156 semanas, 1095 dias, 26.280 horas. E assim mesmo, em sua crucificação, foi abandonado pelos seus seguidores. Foi negado, foi rejeitado. E agora, depois de finalizar essa introdução, quero voltar mais uma vez a falar com você e você refletir sobre isso, sobre o tema. Até que ponto verdadeiramente estamos com Cristo? Levando em consideração tudo que temos falado até aqui, vamos extrair 3 coisas importantes que aconteceu na vida de Pedro. A primeira está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 56 ao 57, diz assim: Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Primeiro ponto que nós devemos observar aqui nesta mensagem: podemos ter uma espiritualidade ao ponto de não conhecermos verdadeiramente Jesus. Pedro estava com Jesus, Pedro comia com Jesus, Pedro dormia com Jesus, presenciou muitos milagres feitos por Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus, mas em resposta ele disse naquele momento: não o conheço. Ao analisarmos esta resposta, a princípio poderíamos pensar que Pedro estava apenas negando. Eu até concordo que ele negou, mas podemos ver que Pedro conhecia superficialmente Jesus. Apesar de caminhar com Cristo, Pedro era limitado em sua intimidade com Jesus. Até creio que esta resposta de Pedro não estava errada. Com a resposta de Pedro, Jesus queria demonstrar que Pedro não o conhecia verdadeiramente. Ou seja, Pedro não o conhecia verdadeiramente, demonstrando ser um discípulo, e através das suas características ele demonstrava ser um discípulo superficial, um discípulo raso ainda na intimidade com Cristo. Pedro precisaria passar por tudo isso
para entender que ele não era tudo que ele falava. E, meus irmãos, muitas das vezes nós falamos muito e muitas das vezes nós vivemos pouco. Então, quero perguntar a você, nós devemos fazer essa pergunta: como está a sua vida com Deus? Está como Pedro antes de passar pela peneira, vivendo uma vida de dupla personalidade? Ou seja, quando está no templo, se comporta de uma forma. Talvez muitos de nós estamos como Pedro, andando com Jesus, dizendo que morremos por Jesus, dizemos que estamos prontos para ser presos por Jesus, mas em uma situação dessa, demonstramos verdadeiramente quem somos. E talvez como Pedro, a nossa resposta até é verdadeira, vivendo uma vida de bipolaridade espiritual. Assim como Pedro, Deus está nos vendo por dentro, só Ele verdadeiramente nos conhece. E talvez precisaremos passar por uma situação como Pedro, para vermos até que ponto estamos com Cristo. Em qual nível eu e você estamos com Cristo? Nós precisamos analisar essas coisas na nossa vida. Segundo, no versículo 58 do capítulo 22 de Lucas, diz assim: pois depois um homem o viu e disse: também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Segunda coisa que nós aprendemos: podemos negar a nossa identidade cristã quando não somos verdadeiro cristão. Pedro negou Jesus, e como ele disse, ele realmente não o conhecia. E a segunda coisa, para mim, ele ainda não era um discípulo autêntico de Jesus. Naquele momento, Pedro estava sendo moldado para ser um verdadeiro discípulo. Naquele momento, Pedro ainda não tinha uma identidade verdadeira de Cristo. Neste momento, devemos refletir qual é a nossa identidade. Neste momento, você pode refletir aí na sua casa, onde você estiver, qual é a sua identidade. Somos dos discípulos de Jesus aqui nessa terra, aqui nesta cidade, na nossa família, no nosso bairro? Nós demonstramos ser verdadeiramente discípulos de Cristo? Quero fazer algumas perguntas. Nós escondemos a nossa identidade ou mostramos quem somos verdadeiramente? Segunda pergunta: as nossas atitudes é um reflexo do que realmente nós somos? Podemos entender que para termos a identidade de Cristo é necessário deixarmos a nossa identidade e vivermos a identidade de Cristo. E essa identidade só alcançaremos, irmãos, isso é muito sério, através do Espírito Santo de Deus. Às vezes pensamos que estamos negando a nossa identidade cristã, mas às vezes a pura verdade é que ainda não temos. Alguns permitem serem forjados, alguns permitem serem moldados, outros continuam negando a verdadeira identidade que devemos ter, que é de Cristo. De ano em ano não permitem mudar. Sempre estão as mesmas coisas e às vezes, infelizmente, estão piores. Nessa meditação devemos nos permitir a perguntar para nós mesmos: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Quem estou servindo? Ou seja, quem é o meu Senhor? Quem é o dono que conduz o meu caminho? Para onde eu irei? Isso é uma pergunta também muito importante que devemos fazer. Para onde eu irei? Qual é a minha verdadeira identidade? Ou seja, qual é a minha verdadeira identidade? E uma coisa também, uma pergunta que devemos fazer é: essa identidade parece com Jesus? Uma outra pergunta interessante: quem vive dentro de mim? Quem vive dentro de você? Quem vive dentro de mim? É o nosso ego? É o nosso eu? É o nosso desejo? É o Espírito Santo de Deus? Outra pergunta: as minhas características são semelhantes a quem? Vamos continuar a mensagem.
Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 59, diz assim: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Terceira coisa que aprendemos. Terceira coisa, podemos andar em um longo percurso e corrermos um grande risco de não estarmos andando verdadeiramente com Cristo. Às vezes, na atualidade, podemos estar como Pedro, comendo com Cristo, presenciando muitos milagres, mas muitas das vezes apenas como um corpo vazio. Às vezes, externamente declaramos um grande amor por Cristo. Falamos que estamos dispostos a fazer qualquer coisa para Cristo. Mas, infelizmente, muito de nós estamos seguindo os nossos próprios caminhos, os nossos próprios desejos. E se o caminho não é Cristo, com toda certeza, este seu caminho o levará à perdição. No versículo 59 de Lucas 22, disse que alguém falou que Pedro estava com Jesus. E eu quero dizer que essa pessoa não errou em falar que Pedro estava com Jesus. Mas assim como Pedro, nós não devemos apenas estar com Jesus, mas devemos estar em Jesus, mergulhados em Jesus, entronizado em Jesus. Ou seja, nós estarmos em Jesus e Jesus estar em nós. Nós somos o corpo de Cristo, isso nós nunca devemos esquecer. E quem é o cabeça, quem comanda, quem manda todas as funções para o corpo é Jesus Cristo. Pedro precisou passar por tudo isso para ser transformado, entender que ele ainda não conhecia verdadeiramente Jesus, que a sua identidade ainda não era como um verdadeiro cristão e que ele ainda não estava em Jesus, ele ainda não estava entronizado em Jesus. E nesta mensagem, você e eu devemos refletir se as nossas características, se a nossa caminhada, quem é o nosso modelo, quem é o nosso Senhor, quem é o cabeça, quem está na nossa mente, quem está nos conduzindo neste momento. Então você e eu precisamos entender quem está, sendo o dono das nossas vidas. Até que ponto nós somos verdadeiramente seguidores de Cristo. Até que ponto verdadeiramente você e eu estamos com Cristo, Nós estamos dispostos a morrer por Cristo. Então neste momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós estaremos orando ao Senhor. Pai Celestial, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor, neste momento eu quero pedir, meu Pai, ao Senhor, que o Senhor visite, meu Pai, cada família, que o Senhor visite cada casa, Pai, que o Senhor visite, meu Pai, cada pessoa que um dia entregou, fez a sua profissão de fé, entregou a sua vida ao Senhor, Pai. Neste momento eu quero te pedir, meu Pai, não só pela minha vida, a vida da minha família, mas eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor visite cada servo do Senhor que está assistindo este vídeo, meu Deus. E se nós não estamos, Senhor, meu Pai, com as tuas características, se nós não estamos, meu Pai, verdadeiramente com o Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai, neste dia, venha, meu Pai, nos capacitar, venha nos transformar, venha, meu Pai, em nome de Jesus, fazer esta mudança dentro de nós, para que assim, meu Pai, nós possamos exalar, meu Pai, o perfume de Cristo, que nós possamos ser, meu Pai, seguidores verdadeiros de Cristo, assim como Paulo disse, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pai, que as pessoas, meu Pai, possam ver a essência do Teu Espírito Santo, a essência do Teu poder, meu Pai, das Tuas características em nossa vida, Pai. Continue abençoando, meu Deus, cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã, Senhor, e que nós possamos neste momento, meu Pai, desta pandemia, sermos, meu Pai, luz,
meu Pai, sermos motivadores, sermos pessoas, meu Pai, que levam, meu Pai, esperança através do Senhor em nossa vida, que nós possamos ser, meu Pai, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, para que assim, meu Pai, possamos, meu Pai, caminhar, meu Pai, para a eternidade junto com o Senhor, meu Deus. Que a Tua graça, que Teu amor, que a Tua misericórdia e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus. Amém.